E aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aí à nossa aplicação, nosso HiPatch. Eu tinha falado para vocês implementarem a parte do patch, a implementação cadastro de patch. Alguém conseguiu finalizar? Comecei, não acabei. Comecei e deixei começando lá, né? Bom, a aula passada a gente estava terminando a operação de CRUD da nossa aplicação na parte do usuário. Então a gente estava começando a implementar a edição e vamos implementar também a remoção. Vamos só dar uma repassada em alguns pontos importantes que a gente modificou no nosso código na aula passada, tá? Acredito eu que o crucial deles foi a criação do ID, que a gente não tinha feito até então. Então se você abrir lá o usuário JS, que é a nossa classe modelo, vocês vão ver que a gente tem a implementação do ID. Para que o ID? Por que a gente cria o ID? Para que ele é utilizado? O ID é como se fosse um CPF do registro, né? Então você cadastra um usuário, você dá um CPF para ele. Você cadastra outro usuário, é outro CPF para ele. E assim por diante. E isso é importante a gente deixar, porque o ID é o que vai definir pontos importantes de ação do nosso programa. Por exemplo, excluir. Como que eu vou excluir um usuário? Uso o ID. Ah, mas não poderia usar o nome? Pode, mas João da Silva é bem comum, sabe? Então, para não ficar preso a esses problemas, você cria um atributo desse elemento que é único, que você garante que seja único. Pode ser até um CPF, de repente. Se o seu cadastro tem CPF, então você pode usar o CPF. Mas é bem comum a gente criar a gente chama uma identificação falsa, um ID genérico, que é esse aqui. Não tem significância nenhuma pra gente, sabe? Não é algo que você tem que cadastrar ID, não. A gente usa ID porque a gente usa dentro da programação, para fazer exclusão, edição, né? Não é algo que a gente chama de identificador natural, tá? Não é um identificador natural. O que seria um identificador natural? Que o próprio modelo do objeto já tem um ID. O CPF, por exemplo, é o identificador natural. Faz parte do problema e é um código único. Nesse caso, como a gente está utilizando nome, e-mail e senha, nenhum desses três poderiam ser identificadores naturais. Porque o nome dele pode repetir. O e-mail, é difícil, né? Poderia ser e-mail. Mas e-mail não é muito lá para essas coisas. E a senha pode repetir, né? 1, 2, 3. Né? Então, o identificador natural a gente não poderia utilizar aqui. Então, a gente cria um identificador artificial, que é o ID. Um genérico. Chama de ID e é um número único para cada um. Então, o que a gente utilizou aqui foi a criação de um ID baseado na data do momento. Essa operação aqui. Quando é feito um new usuário, no momento que é feito um new usuário, quando cria o usuário, ele já dá um ID automaticamente para ele. Como que é gerado esse ID? A gente pega a data atual, a data em milissegundos e transforma ele no numérico. Que é essa operação aqui, newDate.getTime. O newDate, ele cria um novo objeto data. Essa data é o tempo corrente, tá? No momento que eu dei newDate, enter, ele pegou a data do enter ali, pegou a data. Data, hora, minuto, dia, mês, ano. Quando a gente faz isso aqui, getTime, ele converte essa data para uma sequência de números. Só para a gente revisar como é que isso é feito. Eu vou utilizar o inspetor de elemento para a gente colocar como exemplo aqui. Chamar de var data, recebe new date. Olha lá. Eu vou imprimir o data. Olha lá. Tá em inglês, né? Saturday, August, dia 4, 2018, 14 horas 15 minutos, 07 segundos GMT, que é o código da nossa região, tá? 0400. Esses restantes eu não sei o que ele representa, o que ele simboliza. Mas aqui a gente tem o dia da semana, o mês, o dia, e o ano e o horário. Horário, minuto e segundo, certo? A partir dessa data eu posso utilizar o método getTime, que ele converte isso aqui para um numérico, tá certo? Então é essa a estratégia que a gente está utilizando. O objeto date ele é bem completo, tá? Eu posso utilizar, por exemplo, date.get
data.get full year, ó, ele pega o ano, tá? Ele pode pegar o ano resumido também, ó, get year. Por que é assim, eu não sei. E que mais? A gente pode pegar get month, que ele pega o mês, e por aí vai. Por aí vai. Meio bugado isso aqui, pode ser. O mês vem com 1 a menos. Tem algumas complicaçõezinhas aí do date. Ele tem alguns bugzinhos. É que o mês ele começa contando com 0, não começa com 1. Então fica esse um mês antes, né? Tem que colocar o mais um para ele. Umas adaptações técnicas, né? Então, a gente está utilizando essa estratégia aqui para a criação do ID. E aqui, ó, vamos recapitular. Nós fizemos isso aqui, ó. A nossa listagem, nossa tabela, ela está agora com uma coluna só para ações. Uma é exclusão e a outra é edição. Nós finalizamos na aula passada a edição, certo? Então, se eu clico aqui no lápis, ele vai ler o usuário em que eu cliquei e vai preencher ele lá no formulário. Vamos dar uma olhada na programação desse clique. Então, no nosso controller, usuário controller, a gente tem aqui, ó, cadê? Carregar usuário. Vamos dar uma olhada primeiro no nosso início.html, que é aqui que a gente faz a programação do clique. Ah, não, perdão. Saúde. Aqui a tabela era gerada pelo HTML, pelo JavaScript, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Cadê? Carregar tabela, tá certo. Ó, o imagem editar, no onClick dele, ele chama usuário controller ponto carregar usuário. Então, quando a gente clica no botão editar, o método que a gente está chamando é o carregar usuário. Esse cara aqui, ó, carregar usuário. O carregar usuário já recebe o usuário que ele tem que editar, o objeto completo, já com nome, ID, e-mail, senha, já completo. O que ele faz? Pega esses dados e joga no formulário. Só preenche o formulário. É isso que ele faz. Esse clique não significa nada. Ele só pegou, leu o cara e jogou lá no formulário. Quem altera de fato é o botão atualizar. Tá? Então, se eu faço alguma modificação aqui, ó, vou tirar esse Fernandes e vou salvar. Salvar não, atualizar, tá? Salvar ele vai criar de novo. Então, ó, vamos dar uma olhada. João da Silva de Souza Fernandes, ele vai ser atualizado para, tá bom? Mensagenzinha. João da Silva de Souza. Beleza? Essa identificação é feita pelo ID. Vamos dar uma revisada aqui. O nosso atualizar, cadê? Aqui. O atualizar, a gente instancia um modelo só para utilizar ele como base para acessar o local storage. Faz a leitura do usuário, tá? Isso aqui ele já pega o usuário que ele lê, o usuário que está no formulário, perdão, que já está atualizado. E a partir disso, ele chama o atualizar do modelo. Então, reparem só, o controller chama o modelo que vai fazer a atualização para mim. E lá no nosso modelo, o atualizar, ele faz esse procedimento aqui. Primeiro, ele busca os usuários cadastrados no banco de dados, não, no local storage, o nosso pseudo banco de dados, certo? Guarda nessa variável chamada usuários e faz aqui, ó, um looping. Tá? O loop ele percorre o vetor. Tá? A gente está utilizando aqui o for para percorrer o vetor. O que a gente está fazendo aqui nesse if? Um de cada vez, por favor. Isso. O que a gente tem é o seguinte: a gente tem um usuário que ele está nessa lista. Só que esse usuário está atualizado. Por exemplo, vamos supor, a gente tem cadastrado João, Maria e Zé. E eu estou atualizando o João. O João agora é João da Silva. João da Silva. Só que ele está dentro dessa lista. Eu preciso atualizar a lista agora. Só que eu preciso achar esse João. Onde que ele está? Ele está na primeira posição? Na segunda posição? Na última posição? Onde que ele está? Eu preciso achar ele. Achar onde ele está. E como que a gente faz isso? Looping, utilizando o quê? O que a gente vai olhar para ver? Ah, o João é o João mesmo. É esse cara aqui. O ID. Tá vendo? O ID serve para isso. Porque lá quando eu editei o cara, eu não mudei o ID. O ID não muda. O ID permanece único. Então a gente utiliza o ID como critério de busca. Critério de busca.
Então ele que a gente está utilizando, ó, eu sei o ID, porque o resto pode mudar, concordam? O cara pode alterar o nome, ó, o pior caso é o seguinte, o cara altera o nome, o e-mail e a senha, aí ferrou. Você não acha mais o cara, né? Aí ferrou. Agora o ID ele não pode. Então por isso que a gente coloca o ID. O ID a gente fala, ó, o ID é único, você não pode alterar a partir do momento que você criou. A gente nem deixa ele alterar, não tem nem campo para ele editar isso, ele nem consegue, né? A não ser que ele tente ali no meio do código enviar um JavaScript, mas aí é sacanagem também, é bloqueio o cara, né? E aí a gente já garante que a gente vai encontrar o cara certo. A gente usa o ID, acha o cara, acha a posição e fala, ó, usuário na posição e você está desatualizado. A sua nova versão é essa, isso. Ele já tem a versão nova. E agora o nosso vetor está atualizado, a gente precisa atualizar ele no local storage. E é esse procedimento aqui. Pum, atualiza o vetor no local storage. Bom, pronto. Feito isso, o break, o que o break faz? Para. Isso, ele para o loop. O loop está repetindo, o break é a parada. Parou. Por que a gente para? Mas por que a gente não quer mais repetir? Porque já achou. Isso, já achou. Já achou o cara, né? Pra que ficar repetindo? Isso aqui é uma parte, ó. Esse detalhe é uma parte que a gente utiliza muito em programação. Quando a gente já sabe um pouco mais e tá aplicando no mercado, a gente começa a fazer otimização de algoritmo. Isso aqui é um deles. O algoritmo poderia continuar ali, né? Mas estaria desperdiçando memória, processador, um monte de coisa, né? A gente pode melhorar um pouquinho o nosso código. É uma parte de otimização. Então o break ele fala, ó, achou o cara, parou. No que parou ele volta lá pro controller. E no controller depois ele dá um alerta falando, ó, o usuário foi atualizado com sucesso. A gente limpa o formulário e carrega de novo a tabela, porque agora ela tem que ser atualizada, o cara mudou. Então é esse procedimento. Só recapitulando, ó. Eu alterei o cara. Nesse momento, quando eu clicar em atualizar, ele vai fazer todo aquele procedimento. Vai ler o cara que está aqui, vai mandar para o modelo vai atualizar o vetor, vai voltar para o controller vai dar o alerta e vai recarregar a tabela. Tudo isso em um clicar de dedos, né? Tá vendo? Beleza?